Show, minha gente. Maravilha. Bora pro próximo ponto aí, então. Geralmente a galera conversa com algumas pessoas e a galera fala, pô, só conheço banco relacional. Só conheço banco não relacional. Ah, só mexi com o banco do Firebase, né? Isso é legal, sem dúvida, é muito melhor do que não saber nenhum banco. Mas acho que eventualmente era quem conhece só de NoSQL, né, de NoSQL, deveria investir um tempo em conhecer SQL e banco relacional. E o contrário é verdadeiro, né? Quem só conhece banco relacional deveria investir um tempinho em conhecer como funciona um banco não relacional, né? Por que eu digo isso? Porque em algumas situações faz bastante sentido usar um banco relacional, em algumas outras situações faz bastante sentido usar um banco não relacional, né? Então, e em alguns projetos, que é o caso da Provi, por exemplo, faz bastante sentido usar os dois bancos, cada um para um determinado feature, né? Então, tem algumas coisas que a gente usa Mongo e ele nos atende super bem. Em alguns momentos a gente prefere usar Postgres, que é relacional, tem os seus ganhos também, e ele nos atende super bem, né? Então, eu acho que vocês vão ver cada vez isso acontecer mais. E aí teve até um banco que eu acabei de lembrar aqui, que eu esqueci de falar, que é Redis. Deixa aqui pra gente falar depois. Acabei de ver que ele não tá na lista. Mas beleza. O primeiro que eu separei aqui foi o Postgres. Eu acho que dos bancos relacionais, ele tem uma briga forte ali com o MySQL, mas talvez seja um dos mais famosos aí. É um banco open source. Você consegue subir um cluster de uma máquina, né, de Postgres na AWS, no Google Cloud, cara, basicamente em todos os lugares que você quiser subir uma instância de SQL, você consegue. E é um banco bem popular, eu acho que é bastante gente usando. É um banco que escala, enfim, tem N benefícios aí, legal saber usar ele. Ao mesmo tempo que tem enfim, o primo dele aí, que é o MySQL, né? Vamos puxar ele para cá, velho. Que também é não relacional. Que também é relacional e é um concorrente forte aí, né? Galera, só para eu pegar um feedback com vocês, nos cursos de full stack que vocês estão fazendo aí, vocês estão aprendendo Postgres, MySQL, Mongo, o que vocês estão mexendo mais? MySQL, MariaDB, MySQL, Postgres, ainda não cheguei lá, Postgres, ainda não cheguei lá, pô, da hora. Show. Não, beleza, galera. Fala aí, Eden. Boa, não chegaram lá, show de bola. Meu, tem excelentes conteúdos para aprender banco relacional. Eu acho que é uma ferramenta bem importante. Eu acho que ela abre bastante oportunidades e certamente aumenta aí as chances de quem está aplicando, tendo conhecimento em SQL no geral, né? Então, a realidade é, se você sabe trabalhar com um banco não relacional, isso facilita a tua vida na hora de trabalhar com um banco relacional. Se você sabe trabalhar com um banco relacional, isso facilita a tua vida na hora de trabalhar com um banco não relacional. Eu acho que o mais importante de ter em mente é que não existe bala de prata, né? Às vezes um não relacional faz bastante sentido e às vezes um relacional faz bastante sentido. Cara, no Udemy tem excelentes recursos aí para dar uma aprofundada boa em Postgres. A mesma coisa para MySQL, tem vários cursos aí ensinando MySQL. Nos aulões passados da PIN, né, a gente puxou um pouco isso. Eu acho que deve ter até gravado, né, Félix? A gente deve até ter no YouTube. A gente puxou conteúdos de SQL, de MySQL, de Postgres. Deixa eu pegar na Provi aqui os repositórios públicos. Quem quiser dar uma olhada depois, tem algumas coisinhas também. A gente tem uma REST API em Node. Esse cara aqui a gente mexeu bastante com o banco de dados, então fez design do banco, subiu o banco local, puxou o Node com Express, criou as tabelas, enfim, usando migrations, né? Que é um tema interessante aí também que a gente puxou numa das aulas passadas.
mas acho importante conhecer pelo menos um dos dois, pelo menos falando da landscape aí de relacional. Acho que são os dois carinhas mais populares, seria legal investir algum tempo aí para pelo menos aprender SQL, né? Que é a linguagem que você usa para escrever queries, tanto no Postgres quanto no MySQL. Eu acho que é bem válido. Aí, show, galera. Indo para frente, a gente começa a falar de DynamoDB. Henrique, Oracle também é válido, cara. Oracle também é válido. É, tem o viés aqui de quem está falando, né? Porque, enfim, desde que eu aprendi a programar, eu me envolvi bastante com startups. Sempre trabalhei em startup, na real, nunca tive experiência tipo, em empresas mais enterprise mesmo. E a percepção que eu tenho um pouquinho é que Oracle está se tornando cada vez mais um banco de dados de pegada enterprise, sabe? De empresas bem maiores, não é um banco open source, né? Então existe uma questão de valores aí envolvidos também. Eu acho que assim, se o teu objetivo, se a tua pegada é ir para uma enterprise, Oracle talvez faça mais sentido do que Postgres e MySQL, né? Agora, se a tua pegada é tipo, putz, startup, etc., a minha percepção é que, no geral, a galera usa bastante tanto Postgres quanto MySQL para relacional. Alguém falou alguma coisa interessante aqui. Acessa dbengines.com. Oh, legal, hein? Conheci esse cara aqui não. Vamos ver o que acontece. MariaDB. Olha lá, os caras falando de Oracle em primeiro lugar. Pô, eu não conhecia, Álvaro, esse site aqui não, cara. Da hora, mano. Depois valeria a pena, talvez, até, tipo, dar uma olhadinha o que é... O que... Barra ranking. Mostra melhor. Vamos ver qual que é o de... Aqui ele tá falando que Oracle tá em primeiro mesmo, cara. Ô, louco. Barra ranking. Cara, depois valeria a pena dar uma investida de tempo aqui e entender qual que é a fonte da pesquisa, o que ele tá considerando, como que ele tá chegando nesse score aqui, né? Ele deve ter em algum lugar aqui, e aí tem que só ver se, tipo, também o modelo que eles usaram não tá um pouco mais enviesado para enterprise, que pode ser, né? A percepção que eu tenho é que, tipo, se pegar 100 startups, dessas 100, ver quais usam Oracle, não sei se é uma coisa tão comum assim, né? Porque são empresas mais jovens que começaram, enfim, foram fundadas mais recentemente, onde budget é uma preocupação e aí você, obviamente, acaba optando por um banco open source ao invés de um banco Oracle, por exemplo, né? Mas sem dúvida, cara, deve ser bastante usado aí. Acho que se pegar, tipo, enterprise mesmo, banco, empresas mais antigas e tal, uma transição de banco de dados, quando você tem muito dado, muita tabela, muita coluna, enfim, e você tem muito acesso, você sair de um banco para ir para outro não é uma coisa trivial, mas eventualmente eu acho que é uma transição aí que muita gente pensa, né? Principalmente por questão de custo e acho que também um pouco por questão de performance, saca? Mas, cara, sem dúvida, a Oracle atende, é uma tecnologia legal, eu acabei não colocando na lista aqui. Eu acho que a galera que participa da PIN e participa dos aulões e tal, acho que tá numa pegada mais de startup. Acho que eventualmente stacks, né, mais focados em startup, que conversam mais com startups, possam fazer um pouco mais de sentido no primeiro momento, velho. Mas valeu aí pela indicação, velho. Eu não conhecia esse DB Engines. Não conheci o cara não, velho. Depois vou dar uma lida com mais calma. Valeu aí, Álvaro, pela indicação, velho. Show. Indo pra frente. Aí a gente vai falar de Dynamo, né? O que é o Dynamo, cara? Dynamo é um banco de dados não relacional, extremamente escalável, assim, extremamente performático, que é hosteado, enfim, é um produto da AWS, né? Então, cara, se você precisa de um banco extrema performance, que vai receber muito, muito, muito dado,
e a tua infra eventualmente já esteja na AWS, ele é um banco bem bacana de se envolver, né? Tem muita gente usando hoje, o que é legal, ele conversa muito bem com todos os outros aspectos da AWS, então ele consegue trigar Lambda Functions, ele consegue te mandar vários alertas de budget, ele tem uma escalabilidade da hora. Então esses aspectos são bem legais, é um banco bem bacana, vejo muita gente usando. Então, cara, quando vocês tiverem um tempinho, acharia legal investir um tempo para entender Dynamo, conhecer, enfim. Eles têm free course aqui, pá, a documentação da AWS também é legal. É um banco bem interessante, é um cara legal aí falando de não relacional, né? Indo para frente, acho que tem MongoDB. Cara, a gente aqui na Provi gosta muito, usa. É um banco de dados não relacional excelente também. Tem uma biblioteca especial que é o Mongoose, que é como você se conecta, né, com o Mongo usando o JavaScript. E, putz, cara, é uma biblioteca excelente, é extremamente prática, rápida, a curva de aprendizado dela é baixa para você usar com Node, com JavaScript. Então, quando você precisa salvar algumas coisas, que você não quer ter os constraints, né, não quer ter enfim, chave estrangeira, quando você pode não ter as coisas que um relacional tem, é uma excelente opção, é uma opção bem bacana, bastante gente usa também. Eles têm a opção de cluster free, então tem um clusterzinho lá de 512 MB que você pode criar, conectar na tua aplicação, experimentar e tal. Acho um banco bacana de conhecer. Indo para frente, né? Aí não tão popular, mas vejo uma crescente interessante, é o RethinkDB, né? Qual que é a principal funcionalidade dele, né? Ele é real time. Então imagina o seguinte, quando você trabalha com um banco não relacional ou relacional que não tem essa funcionalidade de real time, vamos pensar no Uber, né? Você chama um Uber, o Uber tá chegando na tua casa. E aí você tá com o aplicativo na mão, você vê o carrinho andando no mapa. Existem duas maneiras de fazer isso acontecer. Ou três, existem várias na real, né? Mas três maneiras inteligentes de fazer isso seria a cada 2, enfim, meio segundo, você faz uma requisição no banco e pega a localização nova. Essa seria uma maneira de fazer. Então, toda hora você fica indo no banco, trazendo a localização nova e atualizando a posição do carro, o carro vai mexendo. Então, pô, tá no 1-1, você vai no banco, tá no 2-2, vai no banco 3-3. Isso faria o carrinho mexer. Uma outra opção seria um socket. Então, vou pegar aqui. Seria você criar uma conexão socket, ou seja, isso que, enfim, dá poderes ao Slack, por exemplo, né? Então, quando você entra num canal, ele cria ele abre um socket que fica ouvindo novas mensagens, né? Então, por isso que a parada funciona tão bem, através de socket. Essa seria uma maneira legal de você fazer o carrinho mexer também no app, na hora que você está esperando o Uber chegar na tua casa. E uma outra maneira interessante de fazer isso também seria trabalhando num banco de dados que é real time, ou seja, o simples fato de você trazer aqueles elementos para a tela, então você vai no teu banco, busca o que você precisa e traz isso. Quando uma mudança acontece no banco, quando uma mudança acontece na fonte de verdade, isso automaticamente já se reflete nas instâncias que você tem na tela. E aqui tem um exemplo muito legal, né? Então, tipo, o banco está movendo e, por consequência, os dados do outro lado também vão mexendo, né? Então, você não tem necessidade de ficar indo no banco toda hora. E existe, enfim, eu acho que no final do dia tudo é socket também, mas se você precisar criar um produto ou uma aplicação que precise de uma funcionalidade real time, se você pensar nisso no começo, eu acho que você consegue ganhar bastante tempo e acaba se tornando bem mais prático aí de programar se você usar a tecnologia certa, né? Você conseguiria fazer com banco relacional, não relacional? Cara, conseguiria, mas exigiria mais esforço, tanto de desenvolvimento quanto de manutenção, né? Então, experimentar e ter um mínimo conhecimento de um banco de dados real-time, eu acho que é uma parada bem bacana aí. Algumas empresas usam, algumas não têm necessidade.
mas ter isso no radar e eventualmente experimentar e dar uma brincada seria algo bem legal. Com alguma funcionalidade parecida ao Refin, que a gente tem o Firestore, né? Que é um banco de dados não relacional, real-time do próprio Google, né? Do próprio Firebase. Então ele trabalha de uma forma muito semelhante, né? Quando você muda alguma coisa no banco e tem alguém que trouxe aqueles dados para a tela, aquilo ali automaticamente essa alteração ela se reflete, né? Então eu acho que é um banco de dados que está crescendo bastante também, está ganhando bastante gente usando, bastante gente optando por usar a Firebase e tal. Eu particularmente não achei ele tão complexo. A documentação é ótima, ele é legal de experimentar. Então ele tem dois benefícios em um, né? Que é você consegue trabalhar de uma forma não relacional, né? Ou seja, trabalhar com objetos, pá. Então ele é muito mais flexível do que um banco relacional, por exemplo. Ao mesmo tempo que ele também é real-time. Então você tem as duas paradinhas numa única tecnologia, né? Que é algo bem bacana também. Alguém sugeriu alguma coisa aqui. Eu trabalho com Firebird, particularmente não gosto muito, muitos problemas. Não conhecia, velho. Vamos ver qual que é o esquema aqui. Open Source Database for Windows. Cara, eu não conhecia. Relational Database. Cara, legal, cara. Eu particularmente não conhecia, nunca tive muito contato com Firebird, velho. Da hora, velho. Show de bola. Galera, alguém quer fazer algum comentário aí, algum ponto, tirar alguma dúvida? Tô indo muito rápido, devagar, a velocidade tá boa. Massa, beleza. Show, cara. Então, por que é importante conhecer mais de um banco de dados, né? Fazendo um overview por todos aí. Cara, claramente suas chances vão aumentar bastante. Eu acho que a tua produtividade em qualquer um deles, quando você conhece mais de um, você tem mais de um paradigma, você consegue ser mais produtivo programando. E eu acho que você consegue debugar as coisas muito melhor também. Então, quando acontece algum problema, se você já trabalhou com mais de um banco de dados, você bate o olho e fala, putz, cara, eu acho que o teu tempo de resolução de problema diminui bastante porque você já viu mais coisas, você tem mais contexto, então na hora de abordar um problema novo, eu acho que você se torna mais efetivo aí. E outros dos principais, assim, que eu sinto que, enfim, ou estão sendo usados bastante, ou estão cada vez ganhando mais atenção. Acho legal experimentar, pegar 2, 3 horinhas lá, fazer um mini projetinho, instalar na máquina, ter alguma familiaridade. Eu vejo bastante gente usando e acho que na hora de eventuais aplicações, né? Ter alguma familiaridade, saber usar, ter dado uma lida na documentação, eu acho que pode ajudar bastante aí nas aplicações, tá bom, galera? Show!